Boa noite a todos. Vendo uns rostinhos diferentes aqui, muito bom. Daqui a pouco vamos ter nosso reabastecimento, para os trabalhadores. Turminha, família querida. Boa noite a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Meu nome é Tânia Carvalho e nós vamos começando com os recados. Nós temos um trabalho que se chama Acolhimento Fraterno, Dr. Bezerra de Menezes, às segundas-feiras, das 20 horas às 21h30, que é dedicado àqueles que lutam contra qualquer tipo de dependência. Então, nós convidamos a todos que se conhecer alguém, ou se tem alguém na família, sabemos da importância dessa ajuda espiritual. Hoje, para nossa alegria, nós vamos ter o nosso querido Wagner Aranha, que estará fazendo a palestra para nós. Depois a Raquel vai fazer as vibrações. E hoje vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Apenas uma pergunta, que vai ser respondida depois pelo nosso querido. Item 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Já o Wagner vai falar para nós sobre isso. E do livro Vigiai e Orai, do nosso queridíssimo Espírito Irmão José, ditado ao médium Carlos Bacelli, o item Viver em Paz. Não desertes o caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e dos outros. Não menospreze a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se num átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angustie pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Convido a todos que, se puderem, fechem os seus olhos para melhor se concentrarem. Vamos entrar em sintonia com o ambiente que foi previamente preparado pela espiritualidade espiritual em nosso benefício. Eles já nos ajudaram a chegar até aqui, com toda a proteção, com todo o cuidado, com todo o carinho. Que nós possamos apreender um pouquinho mais nessa noite, atentos a tudo aquilo que o Wagner preparou para nós e que tem destino no nosso coração. Que assim seja, com as graças de Deus. Bonsoir. Obrigado, Tânia, obrigado à equipe pelo convite, para poder estar aqui colocando aquilo que é a minha interpretação, para que a gente possa pensar e, quem sabe, a gente possa, em algum momento, conversar sobre esses assuntos, né? Que é sempre bom a gente trocar ideias para poder crescer e poder seguir o nosso rumo evolutivo, que geralmente eu sempre trago alguma coisa bem viciadinha, que eu gosto, que me faz bem. Uma delas é essa espiral da evolução, que é o nosso caminho, a nossa perfectibilidade, de cada um de nós. E tudo o que eu vou colocar aqui, eu me baseei no Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho,
o céu e o inferno e a Gênese. Então esse é o Pentateuco espírita que é que eu uso sempre como referencial e mais especificamente hoje a gente vai falar sobre o Evangelho. O botãozinho aqui, acho. Aqui. Pois bem, ele está pegando no meu pé, esse. Pois bem, é isso, ele gosta de pôr a gente em teste, Tânia. Pois bem, uma pergunta que eu gostei muito, que uma professora fez para mim e eu gosto de repeti-la, é: por que a gente está aqui presente, seja aqui no Paz e Amor, seja acompanhando pelas mídias digitais, ou quando a gente vai participar de algum evento, de alguma celebração numa outra casa religiosa séria? Qual que é o motivo de nós irmos a esses locais? O motivo é um só, que é a nossa felicidade. Ou seja, todos nós aqui, vocês, eu, não existe diferença nenhuma, a equipe que está trabalhando aqui, vem aqui para buscar o quê? A sua felicidade. Ou seja, ouvir ou participar para que a gente possa crescer nessa felicidade. E aí, como que a gente obtém essa felicidade? O caminho é simples. 2 palavrinhas no meu entendimento: conhecimento e caridade. Uma vai auxiliando a outra, que a gente vai, com o desenvolvimento de nosso conhecimento, vai nos abrindo para as caridades, vai abrindo o nosso entendimento, e aí a gente começa a sentir aquele coraçãozinho gostoso, aquela situação tranquila para nós vivermos e seguirmos em frente. Pois bem, aí agora foi certinho. Como eu disse, nós vamos falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em específico, o parágrafo de número 27, que a Tânia leu, a perguntinha inicial que contém nesse parágrafo. E eu vou usar aqui uma metodologia nessa apresentação que a gente gosta de fazer no grupo Boa Nova, que é um grupo de estudos do Evangelho, que acontece todas as terças-feiras. Fiz o meu propagandinha. E estão todos convidados a participar a partir das 20h15. 1 horinha só. Então, nesse estudo, a gente acaba observando, acaba aprendendo, que cada capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, um professor extremamente competente, dividiu, na medida do possível, porque tem alguns capítulos que não seguem exatamente esse formato, em 3 partes. A primeira parte é a citação dos evangelhos. Então, Kardec vai lá, ordena esses evangelhos numa sequência lógica para a nossa compreensão, e primeiro faz a citação desse evangelho. Na sequência, ele faz os ensaios explicativos. Então, Kardec vem colocando as suas observações. E, por fim, ele coloca as instruções dos espíritos. Então, em cada capítulo tem 3, tem 1, tem 4, depende de cada capítulo, vem os nossos amigos espirituais nos trazer informação. E hoje, especificamente, como eu disse, nós vamos usar aqui o parágrafo número 27, que é o parágrafo ditado por um espírito chamado Bernardin. Certo, Tânia? Gostou do sotaque? Estou melhorando, vamos melhorar. Que ele é um espírito protetor e ele deu a sua comunicação na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. Pois bem, tal como nós fazemos no Boa Nova, quem é Bernardin? Bernardin foi um espírito
um mentor espiritual, podemos dizer assim, conhecido por suas mensagens de elevação moral e consolação. Sobre a sua identidade e história, a gente sabe o seguinte: o relato das vidas passadas dele. Em uma mensagem de abril de 1862, compilada no Céu e Inferno, um dos livros lá do Pentateuco, ele se revela por ter vivido na Terra por muitos séculos, em extrema miséria e sofrimento, trabalhando exaustivamente para alimentar a família. Apesar de ter sido sobrecarregado por suas dores, suportou suas expiações sem se revoltar, confiando em Deus. Então lá vem a primeira resposta daquela pergunta inicial que a Tânia leu para nós. Mensagens consoladoras. O que vem a ser essas mensagens? As suas comunicações que Bernardin prestava enfatizam a independência do preço do apego às provações terrenas e a felicidade que aguarda os espíritos infinitamente superior. Ou seja, ele fala assim: olha, vocês estão passando por um processo de provas, mas lá na frente, nós vamos obter a felicidade. Nós vamos ter felicidade relativa, mas felicidade. Nós vamos chegar a esse ponto. E como que a gente chega a esse ponto? Aí o estudo da doutrina espírita nos traz o conhecimento, que nós vamos passar pelas pluralidades das existências. O que vem a ser essa história de pluralidade das existências para aqueles que não estão familiarizados com esses termos? Vem a ser uma sequência, vamos colocar assim, bem simplória, tá? De encarnações e desencarnações que o espírito, que cada um de nós passa, passando e obtendo esses conhecimentos, obtendo essa alimentação de conhecimento que vai nos facilitar. Então, Bernardin, ele observou, ele entendeu que naquele momento em que ele estava encarnado, naquela situação, ele sofreu. Ele teve uma vida muito dura, muito trabalhosa, mas ele confiou em Deus e sabia que isso tudo, uma hora ia passar. E isso a gente aprende, dentre os N cursos que a gente tem aqui dentro da Casa de Paz e Amor em Jesus, essas informações, de uma maneira lógica, muito mais profunda, não tão simplória como eu estou falando, tá? Para a gente poder seguir em frente o nosso caminho evolutivo, para que a gente possa, com esse aprendizado, estarmos mais contentes, mais felizes, vamos colocar assim, para a gente seguir em frente. Então é aquele conhecimento que nos traz tranquilidade. A gente vem na palestra, a gente assiste às palestras, várias palestras são gravadas, são transmitidas, ficam disponibilizadas no acervo da casa, mas a gente precisa de um mais. A palestra é o ponto de chegada. Então a gente precisa de grupo de estudo, a gente precisa de participar dos cursos, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar para obter. Parece difícil? Parece, mas não é. Na hora que a gente começa a entrar no ritmo, começa a trocar ideias, começa a sentir o engrandecimento do nosso conhecimento e o engrandecimento do entendimento do que acontece conosco lá fora. Porque aqui dentro do Paz e Amor em Jesus é uma tranquilidade, é tudo calminho, é tudo limpinho, preparadinho para nos receber, para nos abraçar. Mas, na hora que a gente passa daquele portão e observa que o portão que está agora aberto no Paz e Amor é o portãozinho pequeno, a porta estreita. Antigamente, antes da pandemia, a gente abria os portões grandes. Agora, está se colocando um portãozinho pequeno. É mais uma liçãozinha para a gente. Olha, você vai passar pelo portãozinho estreito, que é seus desafios que vão acontecer lá fora. Que é exatamente, a gente vem aqui,
ou vai numa outra casa religiosa séria, para se abastecer, para se energizar, vamos colocar dessa forma, para podermos seguirmos em frente em nossa evolução. Pois bem, e essa pluralidade das existências que eu estou falando aqui com vocês, ela acontece aonde? Pode, olha a palavrinha, pode acontecer numa única orbe, que é o nosso planeta Terra. Então, só olhando a nossa via lá, a nossa constelação aqui, a gente pode ver que existem N planetas. E cada um desses planetas, ele está preparado para receber um tipo de espírito. Que tipo de espírito seria esse? É o bonitinho, é o feinho, é o alto, é o baixo, é o gordinho, é o magrinho? Não. De acordo com a evolução moral de cada um de nós. Então, de repente, eu posso ter sido criado por Deus, passei as minhas outras encarnações em um outro mundo e depois ele já me transferiu direto para a Terra, que é o grau de evolução que eu estou no momento. Que grau de evolução seria esse? Provas e expiações. A gente ouve muito aqui nas palestras. Provas e expiações. O que significa isso? Que nós temos várias provas a cumprir, várias provas a executar. Para que essas provas? Tal como numa escola, tal como acontece no na nossa alfabetização. A gente precisa dessas provas para os nossos conhecimentos. Porém, às vezes, a gente pode dar uma rabiadinha, cometer algum equívoco, numa outra encarnação, que na próxima encarnação a gente tem oportunidade de corrigir. Ou mesmo, nessa encarnação presente, eu posso dar uma rabiada e isso significar que eu preciso corrigir aquela minha rotina. Tal como o Waze, recalculando a rota. Então ele vai recalcular a rota para a gente. E a gente vai fazer isso. E quem é que vai fazer esse recálculo de rota? É o Waze? O Waze só sugestiona. Outro dia eu briguei com a minha irmã, que ela falou que ele estava mandando ela ir para aquela rua. Não, ele está sugerindo. Você pode entrar para a direita, pode entrar para a esquerda, ou seguir o caminho dele. Tanto faz. Que é o nosso livre-arbítrio, que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Então, quem é que vai ser esse Waze para cada um de nós? Nós mesmos. Nós é que somos o Waze de nós mesmos. Por que a gente é o Waze de nós mesmos? O nosso coração vai dizer que não está legal, está faltando alguma coisinha, eu preciso me corrigir, eu preciso acertar algum ponto. E aí, eu vou lá, corrijo a minha rota e vou seguindo. Até que chega um ponto em que eu posso mudar de uma orbe para outra. De repente, a orbe terrestre já não está sendo mais aquela orbe que está em sintonia com a minha vibração. Eu posso ir para uma outra orbe e posso ser trasladado para esse local. Então, isso só depende de cada um de nós. Então, a gente vem muitas vezes, como eu já vim e venho, tá? Aqui para o Paz e Amor, eu estou usando Paz e Amor, mas, como eu falei, pode ser uma casa de oração séria, qualquer modo de se expressar, tá? Não pejorativo. Buscando um acolhimento, buscando um apaziguamento, achando, por que acontece isso comigo? Por que isso só me acontece comigo? Mas, será que a pergunta é por quê? Ou será que é para quê? Para que isso aconteceu comigo? Para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu me fortaleça. Então,
Os nossos carinhosos instrutores sempre nos trazem essa informação, nos trazem essa observação para a gente observar do nosso dia a dia. E lá, voltando um pouquinho para o Evangelho, que eu saí um pouquinho dele, Bernardin fala isso, e eu saí bastante pela luz já ter acesa, obrigado. Bernardin coloca que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, que nós devemos tomar muito cuidado, que temos que analisar o para quê. Porque senão a gente pode entrar num processo vibratorial que pode sugerir, pode gerar consequências gravíssimas para nós. Pode gerar situações em que, naquela encarnação ou naquele momento, eu não vou conseguir administrá-la. Então, Bernardin vem falando sobre isso para nós. Olhe, observe seus atos. Observe para que você não entre nessa vibração negativa. A gente tem que tomar cuidado de, quando ler, não buscar o copo meio vazio. Temos que ver o copo meio cheio, para que a gente se fortaleça. E é o que ele fala no final do seu parágrafo. Ele fala: será que aquele sofrimento que eu estou passando é necessário para o meu engrandecimento? Até quando eu vou ter que sofrer ele? Eu vou ter que suportá-lo. Pode acontecer de o nosso Pai misericordioso falar: já basta, você já cumpriu o que você precisava, e nos aliviar. Mas também Ele pode falar para nós que siga em frente. Ou então, Ele nos coloque num meio para que cada um de nós seja o elemento acolhedor dos nossos irmãos, companheiros que estão convivendo conosco. Seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho. Então ele coloca esses ensinamentos que são extremamente engrandecedores. Para quê? Para que esses conhecimentos nos fortaleçam para que nós possamos fazer um mundo melhor. Para que nós possamos transformar essa nossa realidade. É trabalho de formiguinha? É trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha sempre deve estar evitando os confrontos. Kardec diz: quando você for estudar, você pode discutir, mas não disputar. Então a gente tem que ter isso em mente. E isso vale para tudo, todos os lugares que a gente vai. Então, de repente, eu vou numa repartição pública, vou discutir com a pessoa, posso discutir, mas não disputar com ela os conhecimentos. O interessante é que a gente compartilhe esses conhecimentos. Porque o que um sabe, eu sei outro ponto. E nós dois juntos, conversando, discutimos, cresceremos e seremos melhor. Que nós possamos aproveitar o máximo possível dos nossos momentos. Porque não temos uma hora para começar. Toda hora é hora de começar. E assim possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos agradecendo o Wagner por essas palavras, esses ensinamentos que ele nos trouxe, e vamos direcionando nossas melhores energias para ele e todos os seus familiares. Gratidão, Vá. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental
à imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para esse nosso planeta muita paz, muita harmonia, união, cura. Vamos também direcionando essas vibrações a todos os governantes de todas as nações, que eles possam ter serenidade, discernimento, serem honestos, terem responsabilidade. Vamos pedindo neste momento por todos aqueles que estão no leito de dor, não importa se esteja nos hospitais, asilos, casas de repouso, nos lares, que essas pessoas possam ter fé, esperança de dias melhores. Pedindo a todos aqueles que nesse momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas agasalhos, alimentos, água, um sorriso, uma palavra de incentivo. Pedindo por todos aqueles que estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, que eles possam dar um basta nesse vício que tanto assola a família, dizer para eles mesmos, chega, basta, nunca mais quero isso para mim. Vamos pedindo agora neste momento, pela nossa casa de paz e amor, esse nosso recanto que nos acolhe, nos dá esperança, amparo, que essas energias também sejam levadas às suas casas co-irmãs. Vamos pedindo licença para pedir por nós, pelos nossos amigos, nossos familiares, que possamos cada vez mais seguir os caminhos retos do Mestre Jesus. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de uma energia de cura, de amor, de equilíbrio, de paz, que essas energias sejam levadas a essas pessoas. E agora que doamos, estamos preparados para receber o passe. O médium que se preparou irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao topo da nossa cabeça, nosso centro de força coronário, que faz uma religação com o mais alto, com Deus, com Jesus, com o nosso mentor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força frontal, na altura de nossa testa. E lá, todos os pensamentos deletérios, pensamentos contrários à lei do amor, são retirados nesse momento e são depositados pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que esse nosso órgão fonador possa cada vez mais proferir palavras de união, de esperança, de incentivo. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E que possamos retirar todos os sentimentos ruins que temos nele e depositarmos cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen,
e lá todos os nossos órgãos do sistema digestivo são realinhados, são asepsiados, são reequilibrados. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. Lá todo o nosso sistema hematológico, imunológico, é asepsiado e nos deixando com mais saúde. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pelas plantas dos nossos pés, sobe pela parte posterior da nossa perna e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. Lá, vértebra a vértebra são realinhadas, nos deixando mais eretos, com mais altivez, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz chega novamente ao topo da nossa cabeça e nos coloca dentro de uma cúpula de proteção, que iremos permanecer até o próximo tratamento. E se em algum momento sairmos da nossa serenidade, lembremos do momento do passe para nos reequilibrarmos novamente. E agora, as equipes de fluidificação das águas estão adentrando nas matas, nos rios, nos mares, e retirando deste local todas as substâncias necessárias para o preparo do nosso medicamento. São retirados sementes, raízes, folhas, e são direcionados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, biólogos, farmacêuticos irão macerar todos esses elementos que serão depositados no nosso vasilhame com água. Mesmo que você não trouxe o seu, mentalize os vasilhames com água do seu lar, os filtros, que também será direcionado esses medicamentos. Lembremos que ao ingerirmos esta água, vamos sempre precedidos de uma prece, de um pensamento edificante. E se tomamos algum medicamento prescrito pelos médicos da terra, não deixemos de tomar. Tomemos juntamente com essa água para potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui tivemos, pelas palavras do Wagner, por este passe amigo que a espiritualidade nos traz, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos, um excelente final de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.